Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Simone Brito, sou coach terapeuta. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 tipos de depressão, os principais sintomas, as semelhanças, as diferenças, o tratamento, né? E se você gostou do tema, venha comigo, assista esse vídeo até o final, curta, compartilhe com os amigos, colegas de trabalho, com a família. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Bom, eu quero começar falando sobre a depressão maior. E essa depressão, ela é mais severa e ela pode estar ligada a situações que aconteceram, uma ou mais situações que aconteceram na adolescência, no início da adolescência ou no início da fase adulta, né? E ela vai intercalar momentos em que a pessoa está bem, está tranquila e momentos de extrema depressão, onde essa pessoa não tem vontade de nada, não quer fazer nada e se não tratada, ela pode durar meses e ela pode durar até anos, tá? Então, a necessidade de procurar um especialista quando você já sente que tem alguma coisa ali que não tá certo, tem alguma coisa errada, você já não tá querendo sair, você já não tá querendo ter o convívio social dos amigos, dos colegas de trabalho, da família. Isso já é um primeiro sinal de que alguma coisa está errada. Você já não tem vontade de fazer as coisas diárias, do dia a dia, as coisas que você já costumava fazer, que te dava prazer, né? Você tem uma oscilação de humor, você tem essa irritabilidade. Então, isso já são sinais de que você sim precisa procurar um médico para fazer uma avaliação. Por quê? Porque se não tratada, essa depressão maior, ela causa danos muitas vezes irreversíveis para sua vida. Bom, eu vou começar falando para vocês os principais sintomas da depressão maior. Vou exemplificar, né, para ficar mais claro, mais objetivo para vocês. Quando necessário, vou utilizar minha colinha. E eu vou começar falando do humor deprimido na grande maior parte do tempo, do dia. Então, o porquê esse humor deprimido? Porque você não se interessa por nada, porque você quer ficar deitado o tempo todo. Então, esse humor deprimido que você não tem vontade de nada, né? Você não tem mais interesse pelas suas atividades diárias, coisas que você costumava fazer, você já não tem interesse mais. Você quer ficar a maior parte do tempo na cama. O ganho ou a perda de peso, isso porque ou você deixa de comer, deixa de se alimentar, ou porque você se alimenta errado, come errado, alimentos errados, então é um excesso de açúcar, é um excesso de carboidrato, que isso dá uma falsa sensação de felicidade naquele momento. A insônia, isso porque quando você deita, você vai ficar remoendo sentimentos, pensamentos, coisas que aconteceram durante o dia, coisas que você deveria ter feito que você não fez, e aí gera também o sentimento de culpa, que também é um dos sintomas. Então você se sente culpada porque você deixou de ir na casa de um parente, você se sente culpada porque você não quis atender a sua amiga. Por quê? Porque você quer realmente se afastar de tudo, porque você não tem interesse por mais nada. Então esse sentimento de culpa, ele está presente na grande maior parte do tempo. A falta de concentração para fazer as atividades, você muitas vezes ainda está trabalhando, né, e você não consegue se concentrar nas suas atividades do trabalho, você se esforça em ir para o trabalho muitas vezes, e isso te atrapalha porque você não tem concentração. A baixa autoestima, que também está ligado lá na alimentação errada, né? Por quê? Porque você tá sempre se achando, ou porque você tá gorda demais, ou porque você tá magra demais, ou porque o seu cabelo não tá legal, ou essa roupa não ficou boa, ou porque você não é suficiente para o seu amigo, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa. Então esse sentimento de culpa, ele tá muito presente nos sintomas, né? Dentro dos sintomas da depressão maior. Os pensamentos suicidas, gente,
Por isso que quando a gente fala que a depressão maior, ela é a pior, né? A mais difícil de ser tratada, porque os pensamentos suicidas, eles são muito comuns para quem está sofrendo com a depressão maior, né? Isso porque eu falei anteriormente de que pode durar alguns dias, alguns meses, semanas ou até anos, se você não for tratada corretamente, tá? E esses pensamentos suicidas, eles sim, eles aparecem e é muito comum isso. Às vezes a pessoa não fala pra você, mas ela está pensando sim em pôr fim a esse sofrimento, em pôr fim ao constrangimento, porque ela se sente incapaz o tempo todo, ela acha que ela está sendo um empecilho para a pessoa, né, para o marido, para a esposa, para alguém da família. Então ela quer pôr fim nesse sofrimento, pôr fim na culpa, pôr fim na vida. E quando se fala em vida, ela não quer pôr fim na própria vida. Ela quer pôr fim num sofrimento que ela está sentindo, num sofrimento que ela acha que ela está causando aos outros. O nervosismo, a irritabilidade, isso é muito comum. Então, hora você tá chorando, hora você tá irritada, hora você quer gritar, hora você quer jogar alguma coisa no chão. Então, essa irritabilidade, esse nervosismo é muito frequente. E um cansaço, esse cansaço físico e um cansaço emocional, aquele cansaço que é físico porque você não quer sair da cama, você não quer saber de nada. E esse cansaço emocional porque você não quer pensar em nada, você não quer ter essa sensação de que você tem que pensar em algo, tem que pensar no que você vai fazer amanhã, tem que pensar no que você fez, tem que pensar no que você deixou de fazer, e isso realmente é um dos sintomas muito presentes na depressão maior. E o segundo tipo de depressão é a distimia. É uma depressão menos grave se comparada à depressão maior. Costuma-se ser chamada de unipolar. Isso porque a pessoa com distimia, ela não necessariamente ela experimenta uma tristeza muito profunda, mas constantemente a pessoa se vê sem propósito de vida, né? Sem motivação para fazer as coisas. Isso faz com que a pessoa não tenha muita vontade de viver, que uma pessoa sem propósito, sem motivação, ela não tem muita vontade de viver, ela não tem vontade para nada, ela quer ficar deitada, ela não quer ver as pessoas. Então, ela é menos grave sim que a depressão maior, mas precisa ser tratada. Precisa sim ter um olhar diferenciado, precisa procurar um especialista, precisa passar por uma avaliação, se necessário, precisa ser medicado, assim como a depressão maior. Na grande maioria dos casos, encaminha-se para psicoterapia, com TO, com psicólogo, né? Com psicoterapeuta, mas sim precisa ser tratada. Não é porque ela é menos grave que você pode deixar para lá e não se preocupar com esses sintomas que você vem apresentando. E os sintomas da distimia são perda ou aumento do apetite, a insônia, o cansaço, a fadiga, a baixa autoestima, o bloqueio na tomada de decisões porque você tem um cansaço físico e mental, o sentimento de desesperança, então você não tem vontade de nada, você não se sente capaz de nada, você acha que você não serve para nada, ninguém vai olhar para você. Então, esses sentimentos estão sempre interligados, né? E apesar de não ser sintomas tão fortes quanto o da depressão maior, você percebe que são sintomas que vão atrapalhar a sua vida, né? E que você precisa sim, ao observar que está tendo alguns desses sintomas, procurar um médico, procurar um especialista. Só ele vai poder te avaliar, só ele vai poder te diagnosticar, te medicar se for o caso e passar as psicoterapias que são necessárias para que você evolua e melhore o seu quadro de depressão. E o terceiro tipo de depressão é a depressão ansiosa. É aquela depressão que ela oscila muito entre
a depressão pura e a ansiedade, né? Então você vai mudando de estado de depressão, só de depressão e daquela depressão ansiosa. E o que seria aquela depressão ansiosa? Você está remoendo situações, remoendo sentimentos, você está sempre pensando amanhã o que vai acontecer, e se eu não for naquele lugar, o que vão pensar de mim? É essa ansiedade do que pode vir a acontecer que te deixa presa a essa depressão ansiosa. E os principais sintomas da depressão ansiosa, como o nome já diz, é um estado extremo de ansiedade, a alteração do apetite, o aumento do sono, que é o contrário das outras depressões que eu venho citando os exemplos aqui, que você tem a insônia, então aqui você tem um aumento do sono, então você quer ficar uma boa parte do tempo na cama, você só quer dormir. A fadiga, a falta de energia, a falta de concentração e de atenção, a desmotivação, o isolamento social, como no caso da ansiedade pura, sem a depressão, né? Que é os casos de ansiedade que você não quer estar junto a ninguém, você não quer estar junto com os amigos, com os parentes, você quer ficar sozinha, então você acaba se isolando, né? Esse isolamento social. A irritabilidade, então entra a oscilação do humor, então hora você tá bem até, mas de repente você já se irritou, então essa irritabilidade que entra nessa alteração do humor. Então esses são os principais sintomas da depressão ansiosa. Por que depressão ansiosa, como eu falei anteriormente? Porque ora é uma depressão, ora é só ansiedade, ora é os dois juntos, tá? Então por isso se chama depressão ansiosa. E o quarto é a depressão psicótica. E ela pode sim estar vinculada à depressão maior. Porém, a sua característica é justamente por ela ter quadros de alucinações, né, de mudança de realidade. Então, essa é uma depressão muito séria, severa, que precisa, se vocês observarem alguma coisa num parente, num amigo, ou se vocês perceberem que vocês estão tendo alguns desses sintomas que eu vou citar aqui, procure imediatamente um especialista. Ele que é a pessoa indicada a fazer a sua avaliação, a te diagnosticar e fazer o tratamento correto para essa depressão. E os sintomas, além dos que eu já citei na depressão maior, que eles vêm sim com muita frequência para quem tem esse tipo de depressão, é muito comum também ter as alucinações, os delírios que alteram a realidade da pessoa, os estados e as crises de violência, muitas vezes contra si ou contra outras pessoas. Então ela se irrita com muita facilidade, ela acaba se automutilando, se automachucando ou machucando outras pessoas que às vezes querem só cuidar ou proteger e acabam sim se ferindo por conta disso, tá? Os pensamentos mórbidos e pensamentos suicidas é muito comum nesse tipo de depressão, e é muito importante que vocês repassem essas informações, tá? Porque quando a pessoa tem alguns desses sintomas, é necessário que essa pessoa seja urgentemente encaminhada para um psiquiatra, para que ele faça avaliação, para que ele avalie a real necessidade de medicação, de muitas vezes até internação, dependendo do caso. Se você tá com aquele paciente, está há algum tempo já com aqueles sintomas, está se machucando, está machucando outras pessoas, está muito agressivo, né? E precisa muitas vezes de uma internação para fazer a intervenção medicamentosa, para num segundo momento começar a psicoterapia. Então é muito importante, quando eu gravo esses vídeos, para que vocês disseminem mesmo, para que vocês compartilhem com as pessoas, para que cada vez mais pessoas tenham conhecimento do que o que fazer, como proceder em casos assim. E a quinta e última depressão é a depressão pós-parto, né? Ela é uma depressão que fere emocionalmente essa mãe, né? E por consequência
também essa criança que muitas vezes a mãe deixa de amamentar, a mãe não consegue estabelecer um vínculo afetivo com essa criança. A grande maioria das vezes ela se dá já na terceira semana após o parto. Essa mãe ela já entra na depressão e ela já começa a demonstrar esses sintomas de repelir a criança, de não querer estar perto, de não querer olhar a criança, de não querer amamentar. Mas pode sim acontecer até 1 ano de idade após o parto, tá? Então, 1 ano depois, após o parto, pode sim ocorrer uma crise depressiva pós-parto. Então, e isso atrapalha muitas vezes um diagnóstico, e a família não compreende muito, porque eles entendem que depressão pós-parto ela vai acontecer imediatamente após a mãe dar à luz. E nem sempre acontece assim. Então, muitas vezes, após 1 ano, essa mulher ela entra sim em depressão, a família não entende, porque às vezes ela até estava cuidando da criança e tudo, de repente ela já não quer mais, ela não quer olhar para a criança, ela não quer mais ter esse vínculo com a criança. Então, é muito importante que a família tenha esse olhar de cuidado, esse olhar de proteção, tanto com a criança, tanto com essa mãe que está sim em sofrimento. É muito importante esse olhar da família. E que se a família perceber algum sintoma diferente, alguma reação diferente, procure um médico especializado, encaminhe essa mãe para um tratamento, porque só com um tratamento adequado, essa mãe e essa criança vão ter qualidade de vida, tá bom? E os sintomas, basicamente, são as alterações hormonais, as alterações sociais, porque ela já não quer mais conversar com ninguém, não quer ver ninguém, muito menos a criança, tá? As alterações do sono, a cobrança por não se sentir capaz de cuidar dessa criança, de cuidar do próprio filho, isso é muito presente, tá bom? E a própria rejeição do próprio filho. Então, esses são os principais sintomas e que, se não tratados, se não for, se a família não acolher, se a família não encaminhar para um médico, isso pode mudar a vida dessa pessoa, viu? É muito importante que a família dê todo esse respaldo, esse cuidado, essa proteção e esse carinho para essa mãe que está na crise de depressão pós-parto. Bom, e hoje eu falei dos 5 tipos de depressão, dos sintomas, sintomas parecidos, que tem em um, que tem em outro, alguns sintomas diferentes, mas o que é mais importante que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é de que todos esses tipos de depressão precisam ser avaliados por um médico especializado, né? Se vocês perceberem em vocês, em um amigo, num parente, num colega de trabalho, que a pessoa tem esses sintomas, encaminhe, oriente. É esse o intuito desse canal, é realmente orientar as pessoas para que busquem o tratamento correto, né? Façam a avaliação correta, busquem esses tratamentos, sejam eles medicamentosos ou psicoterápicos, né? Mas é necessário um acompanhamento, é necessário o amor da família, é necessário do amor do marido, da esposa, dos amigos. Mesmo que aquela pessoa não queira você por perto, é necessário que você insista, que você não desista dessas pessoas. E eu, como uma ex-depressiva, que eu falo que eu sou ex-depressiva, né? Como eu falei para vocês, eu já passei por todos os tipos de depressão, crises de ansiedade. Então, eu sei o quanto a família, os amigos são importantes no processo de cura, né? Então, não desistam dos seus familiares, dos seus amigos, não desistam, dê amor, dê carinho, tenham paciência, levem ao médico, acompanhem o tratamento.
Isso é muito importante, faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito amor, com muito carinho. E não se esqueçam, precisa de ajuda? Dê o primeiro passo que eu seguro na sua mão, porque o meu objetivo é ajudar você a ter mais qualidade de vida. Abraço grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.